Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, ok? Principalmente se dedicando aos estudos. Bom, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as suas devidas anotações. E sempre que for possível, né, aquele gráfico, aquela tabela que chamar a sua atenção, printa a tela. Aí você vai passar essas informações para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, os cálculos químicos, também conhecido como estequiometria, cálculos estequiométricos. Turminha, são as relações matemáticas referentes à massa molar, a quantidade de partículas, quantidade de moléculas, o volume molar, tudo bem? Sempre baseado, pautado nas equações químicas devidamente balanceadas. Show de bola? Bom, esse vídeo nós vamos trabalhar uma situação particular, certo, desse cálculo estequiométrico. Que situação particular é essa? Quando no reagente, certo, a gente tiver impurezas, quando o reagente não for um material puro, certo? 100% aquele componente que estamos buscando, que estamos desejando, certo? Então, a presença de impurezas vai gerar um cálculo particular, no caso da estequiometria. Show de bola, turminha? Então, vamos começar. Olha só. Imagine o seguinte, né? Vamos convidar para um churrasco 25 parentes e amigos. Supondo que, em média, cada pessoa coma 300 gramas de carne, entre aspas, carne limpa, precisaremos comprar, portanto, 25 vezes 300, ou seja, 7.500 gramas, ou então 7,5 quilos de carne limpa. Se formos comprar carne com osso, deveríamos comprar mais de 7,5 quilos, né? Mais de 7,5 kg. Para quê? Para que, retirados os ossos, sobrem 300 gramas de carne limpa para cada convidado, certo? Então, se a gente for comprar apenas carne sem osso, tudo bem? São 300 gramas, 25 pessoas, 7,5 kg. Agora, se a carne apresentar osso, né, nós vamos ter que considerar, né, comprar um pouco a mais, para que mais na frente a gente possa descontar, né, essa massa, esse osso, para que sobre aquela quantidade que estamos procurando, certo? É uma analogia para essa situação, né, particular, quando o reagente apresentar impurezas. Show, turminha? Na química acontece algo semelhante. É comum o uso de reagentes impuros, principalmente em reações industriais, ou porque são mais baratos, ou porque já são encontrados, né, dessa forma na natureza, certo? Por exemplo, consideremos o caso do calcário, né? O calcário é um mineral formado principalmente por CaCO3, ou seja, o carbonato de cálcio, certo? O carbonato de cálcio será a nossa substância principal. Porém, né, esse calcário, esse mineral, né, ele vai vir acompanhado de várias outras substâncias. Essas outras substâncias vão ser as nossas impurezas, ok? Então, olha só, vamos supor que nós temos 100 gramas de calcário. Então, 100 gramas de calcário é a amostra do material impuro, ok? Aí, desses 100 gramas de calcário, nós temos 90 gramas, então 90 gramas vai corresponder ao carbonato de cálcio, o CaCO3, certo? Então, esses 90 gramas é o que? É a nossa parte pura, né? É o que nos interessa, é a substância principal, certo? Aí, dos 100 gramas, 10 gramas vão ser de impurezas. É o restante, é o que não nos interessa. Portanto,
essa massa não vai participar, certo, das reações, ok? Então, 100 gramas de calcário, uma parte vai corresponder ao que nós estamos buscando, desejando, certo? A substância pura, a substância principal. Só que nós vamos apresentar, né, nós vamos ter algumas impurezas, né? Alguma massa correspondente às impurezas. Então, nós devemos descontar essas impurezas do nosso cálculo estequiométrico, porque essa massa de impurezas não vai participar da reação química. Tudo bem, turminha? Então, olha só. Sendo assim, nós vamos definir grau de pureza, ok? É o quociente, certo? É a divisão entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. Qual é a massa da substância pura? 90 gramas, usando o exemplo do calcário. Qual é a massa total, a massa da amostra? 100 gramas. 90 dividido por 100, 0,9, certo? Então, esse é o grau de pureza. Temos também a porcentagem de pureza, que é a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total da amostra, ok? Então, qual é a massa da amostra, certo? 100 gramas. Então, essa massa vai corresponder a 100%. Se nós temos 90 gramas, certo? 90 gramas, nós vamos ter o quê? Uma certa porcentagem, que nesse caso vai dar 90%. Então, eu posso dizer que a porcentagem da pureza vai ser o número 100 multiplicado pelo grau, certo? O grau, no nosso exemplo, deu 0,9, que multiplicado por 100 vai dar 90%. Então, eu posso dizer que eu tenho 90% de pureza nessa amostra de calcário. Tudo bem, turminha? Vamos a um exemplo. Olha só. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação abaixo. Então, nós temos a equação que mostra a decomposição por meio do aquecimento do carbonato de cálcio, certo? Vai gerar o CaO, o óxido de cálcio, mais o gás carbônico. Qual a massa de óxido de cálcio, o CaO, obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita, certo? Lembrando que nesse exemplo, a calcita apresenta um grau de pureza de 80%. Então, turminha, ó, o enunciado nos diz que a calcita contém apenas 80% do carbonato de cálcio, o CaCO3. Temos, então, o seguinte cálculo de porcentagem. Ó, 100 gramas de calcita, certo? Corresponde a 80 gramas do carbonato de cálcio. Por quê? Quem me disse isso? Ó? A porcentagem, 80%, certo? 800 gramas de calcita, portanto, vai corresponder a X gramas do carbonato de cálcio. Nós vamos ter uma regra de 3, nós vamos montar uma regra de 3. Quem vai ser o X? Ó, 800 vezes 80 dividido por 100, tudo bem? Fazendo esse cálculo, turminha, eu vou encontrar, olha só, 640 gramas do carbonato de cálcio puro, certo? Então, essa massa que vai participar efetivamente do cálculo estequiométrico, lá na equação química. Então, vou pegar aqui novamente a equação. Então, nós temos aqui o carbonato de cálcio, que vai se decompor em o CaO, o óxido de cálcio, mais o gás carbônico. Tudo bem? Aí, olha só. Esse 100, de onde surgiu esse número 100? Esse 100 é a massa molar do carbonato de cálcio, ok? Ou seja, eu vou pegar a massa do cálcio, que é 40, mais a massa do carbono, que é 12, 40 mais 12, 52, mais 3 átomos de oxigênio. O oxigênio vale 16, 3 vezes 16, 48. 52 mais 48, 100 gramas. Então, 100 gramas, que corresponde à massa molar do carbonato de cálcio, produz, olha só, 56 gramas do óxido de cálcio. E 56 é a massa molar do óxido de cálcio.
cálcio vale 40, o oxigênio vale 16. 40 mais 16, 56, certo? Essa primeira linha, né, é informação dada pela equação, devidamente balanceada. Agora nós vamos aos dados do problema, certo? A pergunta, ó, eu tenho 640 gramas de carbonato de cálcio, não 100, 640 gramas. Então, esses 640 gramas vai produzir Y gramas do óxido de cálcio. Portanto, esse é o nosso cálculo estequiométrico. Então, mais uma vez, nós vamos ter uma regra de 3 simples. Quem vai ser o Y? 640 vezes 56 dividido por 100, ok? Você pode agora printar a tela, certo? Fazer esse cálculo em casa, certo? Para ver se realmente vai chegar a esse resultado. Qual o resultado? De 358,4 gramas do óxido de cálcio. Então, partindo de 800 gramas de calcita, 80% com um grau de pureza igual a 80% de carbonato de cálcio, vai ser possível obter 358,4 gramas do óxido de cálcio. Show de bola, turminha? Beleza. Então, vamos a mais um exemplo. Olha só. Deseja-se obter 180 litros de dióxido de carbono medidos nas condições normais. Condições normais quer dizer as condições são as CNTP, condições normais de temperatura e pressão, certo? Pela calcinação de um calcário a 90% de pureza. Nós temos aqui as massas atômicas, carbono 12, o oxigênio 16, o cálcio 40. Qual é a massa de calcário necessária? Ok? Então vamos lá, vamos à resolução. Esta questão é do tipo inversa da anterior. Você já percebeu que, mais uma vez, nós temos o calcário como personagem. De fato, na anterior era dada a quantidade do reagente impuro e pedida a quantidade do produto obtido, certo? Agora é dada a quantidade do produto que se deseja obter e pedida a quantidade do reagente impuro que será necessário para esse cálculo. Pelo cálculo estequiométrico normal, teremos sempre quantidade de substâncias puras. Então, olha só como vamos resolver. Bom, a equação é o carbonato de cálcio, certo? Por meio do aquecimento, se decompondo em óxido de cálcio mais o gás carbônico, ok? Agora, a situação envolve o carbonato de cálcio e o gás carbônico, tudo bem? Porque está falando em litros. Então, segundo a equação, nós temos 100 gramas, que é a massa molar do carbonato de cálcio, tudo bem? Vai produzir 22,4 litros. Por quê? Porque esse volume está sendo medido nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, certo? Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, nós vamos ter o volume molar, 22,4 litros. X gramas do carbonato de cálcio, certo? Vai ser necessário para produzir os 180 litros da questão. Regra de 3 simples e nós vamos resolver sempre através da regra de 3. Então, o que vai ser o X agora? 100 vezes 180 dividido por 22,4 litros. O que nós vamos obter? Olha só, 803,57 gramas do carbonato de cálcio puro. Por quê? Como nós estamos trabalhando com cálculo estequiométrico, sempre vai fazer parte desse cálculo a parte pura, certo? Aquela substância que realmente, que efetivamente participa da reação, ok? A seguir, um cálculo de porcentagem nos dará a massa de calcário impuro que foi pedida no problema, ok? Olha só, 100 gramas do calcário impuro, né, produz 90 gramas do carbonato de cálcio puro. Porque de onde eu tirei essa linha? Do grau de pureza. Né? O grau de pureza
falava que corresponde a 90%. Então, 90% de 100. 100 gramas produz 90 gramas do carbonato de cálcio puro. Segundo o cálculo anterior, nós temos 803,57 gramas. Então, quanto de calcário vai corresponder a essa massa de 803, certo? Nós vamos atrás do Y. Mais uma vez, uma regra de 3 simples. Meios pelo extremo. Então, eu vou ter 100 vezes 803,57 dividido agora por 90, certo? Você pode fazer esse cálculo em casa, tudo bem? E o meu resultado foi de 892,85 gramas do calcário impuro. Você vai notar que a massa desse calcário impuro é maior do que a massa, né, do carbonato puro, né? E isso é lógico, né? Tem uma lógica. Por quê? Nós vamos ter um calcário que apresenta impurezas, tudo bem? Então, claro que essa massa que vai apresentar impurezas deve ser uma massa maior do que aquela quando a gente encontrar o valor puro, né? Somente daquela substância que participa da reação, tudo bem? Bom, mais um exemplo aqui para a gente poder fechar a nossa aula. O gás hilariante, o N2O, ou óxido de nitrogênio, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, o NH4NO3. Tudo bem? Se 4 gramas do sal, né, obtivermos 2 gramas do gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é da ordem de... Nós não conhecemos a pureza, o grau de pureza da substância, certo? Então, olha só, esta questão é diferente das anteriores, pois agora a pergunta é o valor da pureza do reagente. Então, pelo cálculo estequiométrico, nós vamos ter o seguinte. Primeiramente, a equação química, certo? Nós temos o nitrato de amônio, que por meio do aquecimento vai sofrer uma decomposição, gerando o Na2O, certo? Mais as moléculas de água, tudo bem? Então, olha só, 100 gramas, esses 100 gramas corresponde o quê? Corresponde à massa do nitrato de amônio. Então, vai produzir 44 gramas, certo? Do nosso reagente, ok? X gramas do nitrato de amônio, né, vai produzir 2 gramas do nosso reagente. Bom, mais uma vez, a regra de 3 simples, turminha. Então, quem vai ser o X? 100 vezes 2 dividido por 44. O que nós vamos obter? 3,636 gramas do nitrato de amônio, ou seja, a substância pura, ok? Bom, feito isso, olha só. Veja que a resposta 3,636 se refere ao nitrato puro, certo? Pois o cálculo ele é baseado diretamente, certo, nas substâncias que efetivamente vão participar da reação, ok? 4 gramas do sal, né, está produzindo 3,636 do nitrato puro. 100, que vai corresponder à porcentagem, certo? 100 vai gerar um valor Y. Mais uma vez, regra de 3 simples. 100 vezes 3,636 dividido por 4. Qual vai ser o meu resultado? Olha só, 90,9%. Então, o meu grau de pureza, né, para essa substância é de 90,9%. Show de bola? Note, pelos exemplos que nós trabalhamos 3 exemplos, que na regra de 3, né, correspondente ao cálculo estequiométrico, olha só podem participar as quantidades de substâncias puras. Ou seja, quando você pegar a equação química, então ali você só vai poder trabalhar com aquela substância que efetivamente estará participando da reação.
Então, você já descontou, através de um cálculo anterior, aquelas impurezas. Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? Cálculo estequiométrico. Vamos lá. Ficando por aqui, turminha. Forte abraço. Valeu.